A paz do Senhor, amados, mais uma palavra da fé com a Bispa Paula. Eu venho aqui para pensar na tua vida e sobre toda a sua descendência. Em 1 Samuel capítulo 3, o chamado de Samuel. Amém? Versículo 4 em diante. O Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. E correu ali a Eli e disse-lhe: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou-se o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor era com o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-te se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel, e respondeu Samuel: Fala, pois o teu servo ouve. Amém, irmãos? Aqui nós estamos falando de um chamado, aqui nós estamos falando de uma ministração aonde Deus levanta mais um, né? Mais um sacerdote, mais um escolhido dele, e nesse momento que ele é chamado, nesse momento que ele é tido, né, pela voz do Senhor, o menino que estava sendo, né, escolhido por Deus, ele estava passando por um momento de experiência com o Senhor. Era a primeira experiência que ele ouvia a voz de Deus. E eu quero dizer que muitos estão fazendo a obra, muitos estão vivendo isso dentro das igrejas e muitas vezes se afasta, tem medo, porque não sabe o que lhe espera. Mas eu quero dizer para você que quando nós somos escolhidos por Deus, quando Deus nos chama para uma missão, nós não temos que temer mal algum, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos consola. Porque a autoridade de Deus, ela é soberana sobre nós. E eu vejo esse menino aqui disposto a ouvir. E uma outra coisa que eu vejo nesse menino, né? Eu vejo ele respeitando a liderança dele. Ele sabia quem era o sacerdote, quem era Eli. Estava sendo discipulado por Eli. E ele sabia como ser, né? Como se posicionar perante a sua liderança. E eu vejo aqui esta palavra como um alerta para as igrejas, né? Quando você sentir alguma coisa, procure a sua liderança, converse com ela. E muitas vezes nós somos chamados, e os chamados que nós temos, muitas vezes a gente fica em conflito, será? Mas eu quero dizer que aquele que confia no Senhor, aquele que recebe o Senhor no seu coração, aquele que está disposto, aquele que conheceu verdadeiramente as escrituras, não tem que temer, porque o Senhor é que vai te direcionar. Nada será feito pela tua mão, nem pela minha mão, será feito pela voz de Deus. E eu creio que quando Deus está no comando, Ele é poderoso para cumprir as suas escrituras. Mas eu falo que o primeiro chamado, a primeira incumbência ministerial dele não foi muito fácil. Porque o menino Samuel, ele teve uma incumbência de ter que entregar a Eli a ordenança do Senhor, a represária do Senhor contra aquilo que Deus não se agradava na família dele. E eu quero dizer que você não pode fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Você precisa se consertar. Eu preciso me consertar todos os dias e você também. E nós temos que entender que as escrituras são santas e sagradas. E quando esse menino ele recebe a incumbência, ele poderia falar: não, eu não vou falar isso para o meu sacerdote, para aquele que me ensina, o meu mestre, né? No caso, aquele que está me discipulando. Mas ele ouviu a voz de Deus e falou: não, eu preciso falar aquilo que Deus me ordenou. E Deus ordenou. Então, muitas vezes, nós temos que falar exatamente o que Deus está mandando, não o que você gostaria de ouvir. Muitas vezes, nós ministramos a palavra e muitas vezes ficamos numa meninice pessoal, achando que aquilo é uma identificação pessoal. O Senhor, Ele é soberano. Ele não precisa usar de algo pessoal para te atingir. Ele tem o poder e o domínio. Ele faz da forma que Ele quiser. Mas Ele é misericordioso para nos avisar com antecedência daquilo que Ele quer e requer de nós. E aqui o menino, ele tem uma incumbência de dizer a Eli que o Senhor faz represário pelos sacrifícios que Ele tem feito sobre os seus filhos, que desabona e desagrada a Deus. E eu quero chamar você para essa manhã, para uma reflexão. Quais são os sacrifícios abomináveis ao Senhor que você tem feito nesta terra? Para tentar mascarar aquilo que Deus não se agrada. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos a cada dia nascer de novo, irmãos. Significa você ter um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, com as ordenanças do Senhor. E mudarmos as nossas condutas. Pararmos de acharmos e ficarmos como meninos na presença de Deus. Nós temos que ser adultos, maduros. Levar a boa semente da fé àqueles que necessitam, confiar. O arado não é fácil, não, é difícil. Mas Deus está conosco. E o nosso galardão, ele vem pelas obras.
Então, quando eu recuso, quando eu desanimo, quando eu paro, eu deixo de semear na minha vida espiritual. E eu quero te chamar para esta missão. E ali a Bíblia fala, no capítulo 20, e todo Israel, desde Dan até Berzebá, conheceu Samuel, estava confirmado como profeta do Senhor. Por quê? Porque ele obedeceu. Ele não teve medo de entregar aquilo que Deus queria. Ele não teve medo de seguir o seu chamado. Ele não teve dúvida de que Deus era com ele. Ele não teve dúvida. Ele olhou e viu tudo que ele passou, tudo que ele viu. E eu quero dizer, olhe para Deus. Olhe para tudo que Deus te fez. E veja se você não está sendo ingrato em querer recusar o seu chamado para com ele. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, e ali se manifestava Samuel pela sua palavra. Que esse evangelho possa manifestar em sua vida através da existência de Deus e levar esta semente da fé a todos que nele crê. Shalom Adonai, Adonai. Até aqui o Senhor nos ajudou. A paz do Senhor, que esta palavra semeie sobre a tua vida. Amém? Paz.